Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Maicon Souza e hoje, pessoal, vim aqui gravar mais um vídeo para vocês. O assunto do vídeo de hoje será mobilidade urbana no Brasil, será uma aula de redação. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar um recado bem importante para vocês. Aqui no canal já tem várias aulas de redação sobre temas, onde eu comento o tema, eu escrevo uma redação para ele, que eu considero que ganharia uma nota 1000 ou bem próxima de 1000. E também tem aulas de redação sobre conceitos iniciais, que é aquilo que você precisa saber para ir bem na prova. Antes de assistir esse vídeo aqui, eu aconselho vocês a assistirem a aula de redação para o Enem, conceitos iniciais, parte 1 e parte 2. Essas duas aulas eu expliquei tudo o que vocês precisam saber, e assistindo essas aulas e seguindo meu modelo de escrita, vocês muito provavelmente vão tirar 1000 ou uma nota muito próxima de 1000. Entrem no meu canal no YouTube Maicon Souza e assistam, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Proposta de redação. Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema mobilidade urbana no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Galerinha, assim será o enunciado que nós encontraremos no dia lá da prova do Enem, no dia da redação. A única coisa que vai estar diferente é o tema, se não for o tema mobilidade urbana. Eu particularmente acho o tema mobilidade urbana um pouco técnico para cair na prova do Enem, mas é um tema que a gente deve dar atenção sim, deve treinar para ele, conhecer, porque se tem uma coisa que não é legal, é a gente chegar no dia da prova e dar de cara com um tema que a gente não domina, não conhece. Nós vamos passar aperto. Então, para evitar isso aí, vamos treinar para esse tema aqui também, porque apesar de ser um tema um pouco técnico, na minha opinião, ele também tem chance de aparecer na prova do Enem. Mobilidade urbana, eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas para quem não conhece, é o seu direito de se deslocar para os devidos fins nas cidades aí. Você tem esse direito de ir e vir, garantido na Constituição Federal, só que hoje em dia, pessoal, deslocar nas cidades não está sendo uma tarefa muito fácil, seja para você ir passear no shopping, para você ir para o trabalho, ir para a escola, você acaba atrasando, você encontra algumas dificuldades e tem vários motivos para isso acontecer e 4 motivos principais. O primeiro deles é a qualidade dos transportes coletivos, dos transportes públicos. Os ônibus estão cheios, as tarifas estão um pouco caras, aí com os ônibus cheios, muitas pessoas às vezes são assediadas, muitas pessoas não têm o conforto, tem que ir em pé, não pode ir sentado, calor, ônibus cheio. Então, isso aí já deixa o povo um pouco desanimado a, por exemplo, pegar um trem, a pegar um ônibus por conta dessas eficiências aí. Bom, o segundo motivo é que hoje em dia as pessoas têm condições financeiras melhores. E isso permite, por exemplo, que elas comprem o próprio carro, entendeu? Não que eu ache isso ruim, pelo contrário, eu acho isso bom. Mas é sim um dos motivos que acaba prejudicando a mobilidade urbana. Por quê? A pessoa consegue comprar o carro dela, começa a ir de carro para o trabalho, para a escola e tudo mais, e fica vários carros ocupando as ruas e dentro de cada carro apenas uma pessoa. Isso gera congestionamentos, engarrafamentos, gera poluição, gera um monte de outras coisas. O terceiro fator é que hoje em dia o governo incentiva muitas pessoas a comprarem os seus carros. E a gente sabe que o governo, em tese, deveria governar para o povo, mas acaba governando para empresas. Então, por conta disso, ocorre muito incentivo para a venda de veículos aqui no Brasil. É um terceiro fator. E o quarto motivo que faz com que essa mobilidade urbana hoje em dia no Brasil se torne um grande desafio é que as cidades não foram tão bem planejadas assim. Inclusive, para essas mudanças que precisam ocorrer para a mobilidade urbana ser mais eficiente, ainda falta planejamento. Então, basicamente é isso. Falta planejamento, as cidades não foram muito bem estruturadas. E para consertar isso tudo aí é necessário investimento, é necessário um bom planejamento. Então são 4 esses motivos principais. Não vou encher muito a linguiça explicando, falando para vocês sobre esse tema mobilidade urbana, porque é basicamente isso. Acredito que todos vocês conheçam. Quem não conhece, eu aconselho a parar um pouquinho, ler umas notícias aí na internet, ler alguns artigos, para vocês encontrarem argumentos, beleza? Bom, pessoal, então vamos começar. Título: Mobilidade urbana, uma questão de cidadania. Este foi o título que eu escolhi para a minha redação. Para quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto de colocar no título algo criativo, para chamar a atenção do corretor. Neste caso aqui eu não consegui um título criativo, então eu coloquei uma questão de cidadania. Por quê? Mobilidade urbana, esse direito de ir e vir, é um direito seu. Você tem o dever de cumprir ele de forma correta para que
você não interfira no direito de ir e vir de outra pessoa. Ou seja, para mim é uma questão de cidadania. Então, eu peguei esse macete, digamos assim. Quando tem um tema que eu não consigo achar um título criativo, eu coloco, é claro, né, se coincidir, se for adequado, que ele é eu coloco o tema e em seguida eu coloco falando que ele é uma questão de cidadania. Se você não quiser colocar que é uma questão de cidadania, você pode falar que é uma questão preocupante, coisas desse tipo assim. Bom, pessoal, e lembrando que título não é obrigatório, você coloca se você quiser. Eu particularmente gosto de colocar e aconselho a colocar porque fica sendo o nome da sua redação, como se fosse o nome de um documento. Então, na minha opinião, coloque. Pessoal, para o vídeo não ficar grande, eu gostaria que vocês pausassem e lessem a redação, lessem as partes aqui, depois eu vou comentar, beleza? Então pausa aí. Pausaram? Então vamos lá, pessoal. O Fordismo implantado por Henry Ford em 1914 permitiu a produção em massa de automóveis. Esse aqui é a minha alusão histórica. Lembrando que mobilidade urbana é um assunto que nem todo mundo conhece. Então, eu aconselho vocês, pessoal, a colocarem a definição. Definição, conceituação é uma das formas de começar a introdução, já falei isso para vocês. Quando o tema nem é conhecido por todo mundo, provavelmente todo mundo vai conceituar o que é mobilidade urbana. Mais pra frente vocês já viram que eu conceituei. Então, para não ficar somente a conceituação, eu coloquei a alusão histórica também. Quando o tema não precisa ser conceituado, não precisa ser explicado o que ele significa, eu aconselho a colocar somente a alusão histórica para economizar a linha. Eu coloquei o Fordismo como alusão histórica, que eu acho que tem a ver com o tema. Fordismo, para quem não conhece, é a produção em série, né, que foi implantada pelo Henry Ford e tal, há muito tempo atrás, lá em 1914. E isso fez com que, galerinha, os automóveis fossem produzidos assim, rapidamente. Em 98 minutos, se eu não me engano, ele conseguia produzir um automóvel. Por quê? Ele colocou lá aquela esteira, né, digamos assim, e as peças iam passando e do lado ficavam os funcionários e só ia colocando as peças, montando tudo mais. Então, isso economizou tempo, economizou gastos e fez com que a produção aumentasse. Então, eu achei que o Fordismo aí tem a ver com esse tema mobilidade urbana. Outra coisa que eu acho que vocês poderiam colocar como alusão histórica é fazer digamos, uma linha do tempo mostrando o progresso que houve na forma do homem se locomover, se deslocar com o passar do tempo. Por exemplo, começou lá com as canoas, depois foi para as carroças, depois para os carros, e hoje em dia nós temos aí até foguetes. Então talvez vocês possam fazer um paralelo no progresso que ocorreu nas formas de locomoção, nos meios de locomoção, mas como uma consequência desse progresso também ocorreu alguns problemas, como por exemplo a mobilidade urbana, essa deficiência aí na mobilidade urbana, entendeu? Eu particularmente gostei dessa questão do Fordismo e coloquei. No entanto, elo coesivo, vocês têm que lembrar, uma frase do parágrafo tem que estarem ligadas umas às outras e os parágrafos ligados uns aos outros também. Então, no entanto, servindo como elo coesivo, conectou. Em pleno século XXI, um grande número de veículos nas ruas vem dificultando a mobilidade urbana, direito de se deslocar para os devidos fins no Brasil. Aqui eu expliquei o que é mobilidade urbana e que esse direito de deslocar para os devidos fins está sendo prejudicado por conta do alto número de veículos nas ruas. Logo, investimentos nos meios de transporte na infraestrutura das cidades tornam-se necessários para garantir a qualidade de vida. Aqui ficou um pouco confuso, eu acho, na minha opinião, porque talvez você não tenha conseguido identificar o que é tese e o que é argumento. Investimentos nos meios de transporte e nas infraestruturas das cidades são meus argumentos, e que o grande número de veículos nas ruas vem dificultando a mobilidade urbana é a minha tese. Ou seja, a mobilidade urbana vem sendo prejudicada e para melhorar isso aí, para garantir a qualidade de vida, é necessário investimentos na infraestrutura e nos transportes. Pausa, daqui a pouco eu vou comentar. Pausaram? Então vamos lá. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, galera. Embora a Constituição Federal de 1988 garanta o direito de ir e vir aos cidadãos, ou seja, eu falei com vocês, esse direito é garantido pela Constituição. Constituição é algo que eu gosto de colocar muito na minha redação, porque traz um diferencial, pouca gente conhece, pouca gente usa. Parece que isso não está acontecendo, pois muitos brasileiros insatisfeitos com os órgãos competentes estão protestando. Ou seja, um contra-argumento, uma estratégia argumentativa. Como exemplo sendo usado como leitor, e o exemplo é exemplificação, que é uma estratégia argumentativa. E lembrando que lá, na introdução, lá na proposta de redação, ele fala lá, selecione, organize e relacione de forma coerente com os argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Esse exemplo aqui é um fato. Pode citar as manifestações ocorridas em junho de 2013 que reivindicaram por um transporte público de qualidade. Pessoal, as manifestações, né, todo mundo ficou sabendo lá em 2013 que estourou e foi principalmente por causa dos transportes coletivos. Teve o aumento lá da tarifa e tal, mas não foi somente por causa da
do aumento da tarifa, foi por causa de qualidade, foi por uma série de fatores. Em 2013, em junho de 2013, é como se fosse o estopim para as manifestações aqui no Brasil. Desenvolvimento 2, galerinha. Terceiro parágrafo da redação, segundo parágrafo do desenvolvimento. Leiam, pausa aí, vamos lá. Além disso, o quê? Além disso do que foi dito no parágrafo anterior, ou seja, é um conector. Com a falta de opções eficientes para a locomoção, surgem os engarrafamentos que podem gerar estresse, confusão e até mortes. Se vocês pararem para analisar, no parágrafo anterior eu falei sobre a falta de qualidade nos transportes públicos. Você lembra que lá no início do vídeo eu te falei que esse é um dos motivos para a mobilidade urbana ser prejudicada? Porque as pessoas param de usar os transportes públicos, compram carros e começam a usar seus carros? Então, isso aqui é uma consequência. As pessoas começam a fazer isso, surgem engarrafamentos. Nos engarrafamentos as pessoas se estressam, podem acabar surgindo brigas, confusões e até mesmo mortes nos trânsitos por conta disso. Segundo pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que é o IPEA, 18,6% dos brasileiros gastam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Isso é uma pesquisa, galera, um estudo, está trazendo relevância para minha redação. Vocês pesquisando aí na internet vão encontrar vários dados semelhantes. Como consequência disso, ou seja, dessa demora, mais poluentes são lançados na atmosfera, podendo gerar problemas ambientais e de saúde. Pessoal, se as pessoas estão demorando mais para chegar ao trabalho, para chegar ao seu destino, é porque elas estão ficando paradas mais tempo nas ruas, como por exemplo nos congestionamentos, nos engarrafamentos. Uma vez que elas ficam mais tempo paradas, está sendo mais poluente lançada à atmosfera, porque o carro vai passar mais tempo ligado, entendeu? Então mais poluente vai ser lançado. Isso aí pode gerar vários problemas, entre eles problemas ambientais e problemas de saúde. Deu para entender? Pausam e leiam. Leram? Então vamos lá, pessoal. Outro fator relevante, ou seja, outro fator relevante, além daquele que foi dito no parágrafo anterior, é um conector, é a degradação das calçadas, que, de acordo com o especialista em urbanismo Henrique Peñalosa, são os elementos mais importantes de uma infraestrutura urbana. Pessoal, quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente fica pensando em ônibus, em carro, em moto, ciclovia, ciclofaixa, bicicleta, e muita gente esquece da calçada. Grande parte da população vão para o seu destino, para o trabalho, para a escola, para onde quer que elas queiram ir, a pé, utilizando as calçadas. Então, calçada também faz parte da mobilidade urbana. E eu achei uma frase desse cara aqui, do Henrique Peñalosa, que as calçadas são os elementos mais importantes de uma infraestrutura urbana. Então eu resolvi usar isso como citação, porque eu não encontrei muitas frases relacionadas a esse tema. Henrique Peñalosa, ele é o atual prefeito de, acho que é Bogotá, a cidade, se eu não me engano, tem que ver depois. E ele é um grande especialista, entendeu? Em mobilidade urbana, serve de referência para muita gente. Lá na cidade, lá onde ele governa, ele plantou vários modelos relacionados à mobilidade urbana e tal, foi um sucesso e várias outras cidades do mundo seguiram como modelo. Então, é um cara que entende muito do assunto. Se o cara que está lendo a minha redação não conhecer ele, provavelmente vai pesquisar e vai ver que é um cara que pode ser citado. Então, vamos lá. Apesar de existirem muitas possuem buracos e obstáculos que dificultam a passagem. Ademais, ou seja, além disso, a falta de rampas impossibilita o acesso de cadeirantes a espaços públicos. Então aqui eu estou falando das calçadas, porque embora elas existam, muitas delas estão destruídas, estão com buracos, estão com obstáculos que dificultam a passagem. E citei aqui a questão das rampas, porque está relacionado com a acessibilidade, que é um tema bem atual aí, que uma vez que elas não existam ou que elas estejam em número menor do que o necessário, vai acabar, né, fazendo com que as pessoas que são deficientes, que utilizam a cadeira de rodas, não consigam acessar espaços públicos. O que é que adianta ter a calçada e não ter a rampa? Como é que a pessoa vai subir? Não tem como. Então, citei isso aí. Continuando, pessoal, conclusão, pausam e leiam, vou comentar. Em suma, a mobilidade urbana ainda precisa ser melhorada no Brasil. Como eu falei para vocês, na conclusão, a gente tem que retomar as ideias expostas do texto e apresentar uma proposta de conclusão, uma proposta de intervenção, que, para a proposta ser boa, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Em suma, quer dizer resumindo. Ou seja, resumindo tudo que foi dito anteriormente, fechando aí a minha redação, a mobilidade urbana ainda precisa ser melhorada no Brasil, a fim de que essa caótica questão, qual questão? A mobilidade urbana, seja elucidada ou minimizada, elucidada, solucionada, minimizada, reduzida, torna-se necessário que investimentos sejam feitos e que a população seja conscientizada. Este é o que fazer, o que fazer. Para que isso ocorra, ou seja, o que foi dito anteriormente, se vindo como conector,
Torna-se imperativo que o Estado crie uma política nacional de transporte público que invista em vias públicas e em meios de locomoção sustentáveis, como os trens e VLTs, que a mídia informe sobre o tema através de campanhas educativas e que a população utilize aplicativos direcionados ao compartilhamento de veículos, faça abaixo-assinados pedindo ciclovias e substitua o carro por transporte coletivo. Isso é o meu como fazer. Assim, ou seja, concluindo tudo, o deslocamento nas cidades brasileiras será mais eficiente. Esse é o para que fazer. Se vocês repararem, minha conclusão ficou bem grande. Por que isso, pessoal? Vai ser uma mudança que eu vou estar adotando a partir de agora nas minhas redações. De todas as redações que eu já escrevi, das minhas maiores notas, eu nunca consegui 200 na quinta competência, que é a proposta de intervenção, proposta de solução. E eu estive dando uma olhada, galerinha, e cheguei à conclusão que eu não consegui 200 por falta de detalhamento. Se vocês forem ler, vocês vão ver que detalhamento é uma coisa que eles utilizam, que eles cobram na proposta de solução. Então, a partir de agora, eu vou estar preferindo tirar uma ou duas linhas do desenvolvimento e passar para a conclusão para que minha proposta fique mais detalhada. Agora que nós já vimos a redação, vamos à correção dela, seguindo os critérios de correção do Enem. Primeiro deles, demonstrar domínio da norma culta. A minha redação já foi corrigida e não tem erros de escrita, não tem erros de pontuação, de concordância, de acentuação e tudo mais. Então, eu ganharia, no meu ponto de vista, 200 pontos, que é a nota máxima nessa competência. A segunda, compreender a proposta da redação e desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Eu compreendi a proposta, não fugi do tema, escrevi sobre mobilidade urbana no Brasil e desenvolvi um texto dissertativo argumentativo. Meu texto tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão, tem tese, tem argumentos, tem a proposta de solução, tem tudo que essa tipologia textual aí pede. Então, eu acredito também que ganharia nota máxima. Coerência. O meu texto foi escrito de forma clara e coesa, ou seja, a minha conclusão não está divergindo da minha introdução. Os parágrafos estão claros, estão objetivos, não tem muita enrolação, não tem, assim, frases longas que pode fazer com que a pessoa que está lendo perca o sentido daquilo dali, não entenda o que eu queira dizer. Então, o texto está coerente sim, também ganharia nota máxima segundo a minha correção. Coesão. Coesão são os elos coesivos, aqueles que eu falei para vocês, que tem que ser entre parágrafos e entre as frases do parágrafo. E eu coloquei, além disso, como consequência disso, que serve como conector, como exemplo, no entanto, logo, isso tudo são elos coesivos. Ademais, outro fator relevante que está servindo como conector, ou seja, as frases dos parágrafos têm que estar ligadas umas às outras e os parágrafos têm que estar ligados uns aos outros, para que o texto fique coeso. Então, eu acredito que também ganharia nota 1000, ganharia nota 200 no caso. Propor uma solução, eu propus até uma grande solução por sinal, falei o que fazer, como fazer e para que fazer. Ou seja, caprichei bastante na minha proposta de solução aí, bem detalhada. E olha, pessoal, tem muita coisa que vocês poderiam estar falando aqui ainda, tá? Se sobrar espaço aí, vocês falam. Por exemplo, reduzir tarifa. Por exemplo, no final de semana, as empresas reduzirem a tarifa para estimular as pessoas a utilizarem os transportes coletivos nos fins de semana, passe livre para estudante, coisas desse tipo assim. Ciclovias, ciclofaixas, usem e abusem de meios de locomoção sustentáveis, coloquem bastante se vocês tiverem espaço na redação de vocês. Além disso, pessoal, eu fiz citação, eu fiz alusão histórica, coloquei dados aí, pesquisas, entendeu? Usei exemplos. Então, por conta disso, eu acredito que a redação ganharia uma nota 1000 ou uma nota bem próxima de 1000. Então é isso, pessoal. Agora eu aconselho vocês a pararem um pouquinho, ler um pouco sobre o tema e escrever uma redação sobre ele. Não copiem a minha redação, não corre risco de chegar no dia do Enem ter a redação zerada por questões de plágio. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer elogio, deixe um comentário aqui embaixo que eu estarei lendo. Se você quer propor algum tema para que eu escreva uma redação sobre ele, para que eu faça uma aula sobre ele, deixe aqui embaixo. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!